Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, sou especialista na área de projetos de TCC e hoje eu tô aqui para contar para vocês as 3 coisas que seu orientador pensou, mas não falou, e as 3 coisas que seu avaliador de banca pensou e não falou, ou às vezes eles falam e você fala assim, poxa vida, e agora, né? O que aconteceu? Então, quando a gente está no TCC e estamos apresentando, primeiro, o processo de preparação, planejamento e desenvolvimento e encerramento do processo, né? São 3 etapas ali, 3 etapas, não 2 etapas grandes, né? Você faz o planejamento, você começa o seu TCC pensando, nossa, eu vou fazer o projeto da minha vida, né? É a famosa caderno da folha em branco, né? O caderno novo. Só que na sequência, quando você começa a perceber que faltou tempo, faltou recurso, faltou pessoas, faltou dados. A tua pesquisa não era bem aquilo. E daí você começa a escrever. E muitas vezes, na hora que você passa a sua ideia para o papel, a linha de raciocínio ela fica diferente. Às vezes você está tentando se expressar de uma determinada forma, não consegue se expressar daquela determinada forma, e para você aquilo lá está absolutamente claro. Só que o seu orientador vai ler e não está tão claro assim. E aí, como é que faz, né? Como é que eu faço para explicar para o meu orientador o que eu quero, né? O que eu quero fazer, o que eu quero demonstrar? Primeiro, seu orientador ele vai verificar a viabilidade e o escopo do seu projeto. Ou seja, qual é o tamanho do seu projeto, qual é o nível de profundidade da pesquisa daquela informação e o desenvolvimento, né? O desenrolar daquela pesquisa, se houver, ou o desenvolvimento da prototipação. Seu orientador, ele vai olhar e vai falar, pronto. Primeira parte, validação. Primeiro pensamento da maioria das pessoas que orientam TCCs, mas às vezes eles não falam para os alunos. Se o projeto está muito raso, ou seja, se está muito superficial, ou se o projeto está muito profundo ou muito abrangente, naquele nível de profundidade de informação ou o nível de escalabilidade do projeto. Por quê? Falar e não, pensar e não falar. A gente não pode ir lá e simplesmente no primeiro toque, no primeiro insight, ir lá e abortar o projeto, né? Não dá. Então, primeiro, observe, verifique se está ok, se seu orientador está dentro, né, da sua habilitação, para você ofertar para o seu orientador aquela escolha de tema. Na sequência, o seu orientador às vezes vai pensar um pouquinho, vai dar um tempinho, depois ele vai te falar, olha, acho que não está muito legal, acho que podia ser um pouquinho diferente a abordagem, a profundidade da informação ou a abrangência. Então também pode acontecer isso. É certeza que vai fazer isso? Não, nem um pouquinho, mas pelo contrário, o seu orientador vai te orientar em relação à abordagem da informação, à abrangência e à profundidade, que são itens necessários no TCC. Ou seja, se ele está relacionado à área de formação, a relevância, a pertinência do tema, seleção e escopo do seu trabalho. E tá tudo bem. Aí você começa a desenvolver o seu trabalho e tal, tema validado. Em alguns momentos, os orientadores precisam abortar o desenvolvimento daquele tema. Ou seja, abortar o desenvolvimento daquele projeto. Poxa, crueldade, né? Não, não é. É vida real. Por quê? Porque se você deixa continuar um projeto que às vezes não tem informação científica suficiente no mercado, o seu TCC corre risco de ficar muito raso em relação ao nível de profundidade, como também ficar ruim em relação até ao seu desenvolvimento, porque você não pode fazer um TCC baseado em um autor só, né? Não dá. Então, quando falta informações, é necessário. Outro momento que há, segundo pensamentos de orientadores, e às vezes eles acabam ali demorando um pouquinho para falar, mas falam também. Tá? Vários orientadores de TCC fazem isso. Podem ficar tranquilos e não se sinta excluído se isso acontecer com você. A abortar o projeto. Por quê? Às vezes o grau de dificuldade é muito maior do que como é que eu posso explicar?
o tempo que você possui. Se você possuísse um tempo maior, com certeza a viabilidade de pesquisa seria ampla demais, daí daria tudo certo. E outra questão também é em relação ao nível de desenvolvimento. Quem faz desenvolvimento de sistemas, software, mobile, prototipação e desenvolvimento de projetos que são fora do papel, como por exemplo maquetes físicas, não só maquete eletrônica, prototipação na área de engenharias, na área de saúde, na área da química e produção industrial, às vezes acaba precisando de mais tempo e mais recursos para montar determinado projeto. E às vezes é necessário você delimitar para depois expandir e não tentar expandir para depois delimitar, tá? Então é importante assim esse olhar do orientador para que veja que tá tudo bem, que tá tudo certo, e também você, como aluno, você não se sinta chateado, excluído, isso acontece, tá? Não é único, né? Mas entender que esse processo ele ali acaba sendo necessário, tá? Pela tua sobrevivência acadêmica e encerramento da sua habilitação, da sua formação. E por fim, coisas que às vezes os orientadores pensam, mas não falam, lá no final, na hora que tá fazendo a última leitura, tá? Além do projeto, além da versão final, poxa, dava para ter feito mais. Dava para ter feito mais. Dava para ter sido diferente. O que é isso, dava para ter sido diferente, né? O que é o dava para ter feito mais? São dois momentos, duas diferenças de situações. A primeira situação é quando você tem capacidade técnica e acadêmica para ter entregue mais, mas você não entregou. E segundo, pelo tempo que você teve, pela agilidade no desenvolvimento do trabalho, como ele fluiu, poderia ter feito mais também. É ruim ter feito mais do que prometeu? Não, pelo contrário, é bom, mas desde que esteja alinhado aos objetivos, às propostas, aos problemas e às hipóteses elencados no trabalho. Quando é necessário, quando você expande o teu universo, você volta lá, faz uma adequação nos capítulos iniciais, na introdução e no resumo também, para que eles estejam alinhados à realidade da entrega do seu trabalho. Camila, eu prometi demais, entreguei de menos. E aí, meu orientador pensa isso também? Sim. Por quê? Às vezes o orientador já delimitou um escopo menor para que você tivesse tempo hábil de fazê-lo. E às vezes você tinha esse tempo hábil, não utilizou devidamente, não administrou legal o tempo, e daí a necessidade da gente ter esse olhar ali crítico, sensato e honesto para com nós mesmos, para compreender que, ok, podia ter feito mais, não fiz e como devo fazê-lo. Então é necessário também termos esse olhar. Em relação aos avaliadores, né? Então o orientador ele fez o possível, orientador orienta, ele não desenvolve, ele não escreve, ele não entrega. Mas às vezes a forma como nós escrevemos, ela tem que ser clara para quem lê. Às vezes o seu trabalho está bem escrito para você, que sabe o nível de profundidade, que sabe o que está sendo desenvolvido, que sabe o que está sendo realizado. A outra pessoa que está lendo, nossa, mas o que ela quis dizer com isso? Outras técnicas de escritas. Parágrafos muito longos que o desenrolar da ideia não tem quebras. Então acaba ficando ruim para quem lê. Aquele parágrafo extenso, ele fica cansativo, ele fica maçante. Então é necessário ter esse olhar também, certo? Já o leitor, por sua vez, pode ser um leitor acadêmico, um professor, um outro professor do departamento, do laboratório e daquela habilitação profissional. Como pode ser também aluno da graduação, do técnico, que está lendo um TCC pela primeira vez. Então tem que ficar claro para esses dois públicos, que são da área acadêmica. Então fica mais fácil da gente escrever, da gente dialogar e ter as inter-relações textuais que abordam as diferentes referências acadêmicas e científicas que estão contidas no trabalho. Beleza, parte científica tá tudo bem. Deixa eu ver mais pra cá. E parte de aplicabilidade. O que vai acontecer comigo? Tem que escrever para a pessoa do mercado também entender. Lembra que seu avaliador
pode ser membro externo da comunidade escolar, pode ser membro externo da instituição, pode ser de outra instituição de ensino da área da academia, da área da vivência acadêmica e da pesquisa. Como pode ser também alguma pessoa que ela é de fora, ela é da indústria, do mercado, do comércio, de um órgão de classe. E às vezes essa pessoa também leu o seu trabalho, ela também precisa compreender se às vezes essa pessoa não teve vivência acadêmica tão profunda quanto a sua, tá? Então é necessário ali a gente escrever para 3 públicos, beleza? Vamos lá. Agora, top 3, o que os avaliadores de banca pensam e às vezes eles não falam. Primeiro, o trabalho está confuso. Ai, meu Deus, o que eu faço para resolver a confusão do meu trabalho? Trabalho confuso existe? Sim. O que eu faço? Melhora-se a escrita. Melhora a escrita lá de novo. Eu não sou a melhor pessoa para escrever. Vou lá e vou procurar um professor de língua portuguesa para verificar ortografia e gramática. Verificar se, além de estar numa escrita elegante, culta e adequada, se eu passo a mensagem que eu realmente quero passar. Sabe a história da comunicação? Lembra que eu falei do parágrafo longo? O parágrafo longo ele cansa a leitura, ele se torna confuso, então é necessário quebrá-lo. Mesma coisa, né? Entender que às vezes é necessário ali o professor de língua portuguesa, ortografia e gramática para verificar se está tudo bem. Segundo, o TCC está confuso, às vezes a pessoa imagina e norteia na leitura uma linha de raciocínio. A hora que vai ler o seu trabalho, entende totalmente diferente. Ferrou, né? Ferrou. E aí? Explicar. Às vezes o que está claro para você é necessário trazer imagens para apresentar às pessoas que estão lendo, para que elas tenham a mesma linha de raciocínio que você e para que elas entendam a sua linha de raciocínio. Pode ser um fluxograma do processo, pode ser um diagrama, pode ser uma imagem. Quem está trabalhando com desenvolvimento são os croquis, quem trabalha com maquete eletrônica são os versionamentos, quem trabalha com projetos ali também, plataformas. Então, elas auxiliam o processo. Elas constam no desenvolvimento e ao longo do tempo que você vai evoluindo o seu trabalho, às vezes você tem mais de uma versão para o mesmo item. Apresente as versões. Por quê? Porque quem lê vai entender que o processo sofreu metamorfoses. E é absolutamente normal um TCC sofrer metamorfoses ao longo do seu caminho. Não é feio, não é pecado, pelo contrário, isso demonstra a resiliência do processo, a entender que o processo faz parte, o processo de mudança faz parte do seu trabalho, não só como faz parte, mas você teve um olhar crítico, sensato, de aceitar opiniões diferentes e aplicar melhoria contínua no seu trabalho. Isso é totalmente relevante e necessário na vivência acadêmica. Terceiro e não menos importante, o seu trabalho no dia da apresentação, você apresentou e ele ficou diferente do que você tinha escrito. Aí pega, por quê? A pessoa leu, ela tinha um entendimento, ela tinha uma compreensão e uma expectativa em relação ao seu trabalho. Quando foi assistir a banca de validação, entendeu-se totalmente diferente. Entendeu outro momento, compreendeu que era diferente, ficou com dúvidas. E agora? Né? É isso mesmo? Era isso que você queria dizer? Não era, né? Como é que tá aqui? Ficou meio confuso. Então, a apresentação, ela tem que ser linear, adequada e alinhada à tua escrita. Tanto o slide quanto o escrito. Eu já vi trabalhos que o aluno fez uma apresentação slides, né? De imagens que não estavam no trabalho. Poxa vida, cadê a conexão de um com o outro? Ah, mas aí ele fez lá, ele entregou a versão, mas aí depois que ele resolveu colocar o esquema.
faça a correção da versão, faça o versionamento da parte escrita, adeque e na apresentação notifique a banca. Ó, eu tinha feito isso, não deu certo, tô mexendo, tô atualizando. Porque, poxa vida, quem tá assistindo não tá entendendo por que que mudou, por que que ficou diferente. Então, por isso a necessidade de olhar o seu trabalho, olhar a apresentação. Eu brinco, né? Sempre brincava com meus alunos. Gente, é igual um cardápio, né? Eu vou num cardápio, eu tenho uma expectativa num cardápio de comida. Eu quero ver a foto e se tiver foto legal, bacana, gostei, ou tem foto na rede social, eu quero ver exatamente aquilo que foi entregue no trabalho. É a mesma coisa. Então, na hora que a gente faz a apresentação de PowerPoint, faz a mesma situação. Pega a apresentação do PowerPoint, lá dos slides, LibreOffice, traz a mesma imagem, a mesma tabela, na mesma ordem que foi apresentado no trabalho escrito. Então, isso é necessário também. Às vezes, o avaliador vê e não fala, mas pensa, aonde ele coloca as considerações. Por que que eles não falam? Justamente para não constranger e ainda não deixar ainda mais nervoso o apresentador, tá? Então, nessa fase final aí, é importante a gente estar tendo esse olhar. Certinho? Vimos aí as três etapas que os orientadores pensam e não falam e as 3 etapas que os avaliadores e de membros externos pensam e não falam, certo? Então, muito obrigada. Era isso, é um conteúdo rápido para ser salvo e compartilhado entre as pessoas que você interessa ou estão fazendo o processo do TCC. Certinho? Tchau, tchau!